Fala pessoal, sou Marcelo Pereira, este é o canal Dica do Nerd, de volta então para mais uma aula do nosso curso. Hoje nós vamos continuar estudando sobre formulários HTML e nós vamos conhecer um outro elemento para conteúdo suspenso em formulários. Nós vamos ver hoje então o Data List, que nada mais é do que uma lista, e nessa lista nós teremos opções. A gente vai vincular essa lista a um outro elemento input e assim o usuário vai poder pesquisar nesse input um valor possível contido dentro dessa lista. Então vai servir como se fosse um filtro, uma busca. Vamos ver então como isso funciona na prática. Então eu dupliquei a pasta da aula passada e renomeei para a aula 30 formulários HTML Data List. Então é o mesmo conteúdo da aula passada, ok? Vamos rodar então aqui com o Live Server. Deixa eu recolher então essa navegação lateral. Então aqui embaixo vamos criar o nosso Data List. Eu pensei aqui então criar uma lista de tecnologias para que o usuário possa selecionar a tecnologia da sua preferência, aquilo que ele mais gosta, aquilo que ele mais utiliza. É só um exemplo para a gente poder praticar o Data List. Então vamos fazer assim. Vou criar uma div e aqui nós vamos utilizar então o elemento Data List. O VS Code ele bota assim, ó, como Data L. Nós vamos ter aqui dentro as nossas opções e vamos utilizar o mesmo elemento que nós já vimos na aula passada, o option. Eu vou fazer assim, vou fazer uma lista mais longa e vou repetir aqui, assim o usuário ele vai poder selecionar a tecnologia da preferência dele. Vou colocar também essas outras linguagens aqui de programação e agora nós temos uma lista mais longa. Neste caso, o usuário ele vai poder selecionar apenas uma opção. Ele vai fazer a busca e localizar a opção que interessa para ele. Se a gente olhar aqui do lado, ainda não apareceu nada. Por quê? Porque nós precisamos vincular agora essa lista a um elemento input. Então aqui, acima do data list, eu vou colocar o input do tipo texto. Como nós já vimos antes, nós temos uma boa prática de a gente sempre que utilizar um input, a gente já cria também um label para auxiliar o usuário em questões de acessibilidade. Então aqui em cima eu vou criar uma label e vamos escrever assim. Assim o usuário ele vai escolher a tecnologia preferida dele. Só um exemplo aqui para a gente poder praticar. Bom, agora nós temos que conectar a nossa label ao nosso input. Eu vou chamar aqui de language. Agora aqui no input, vamos colocar então o ID e também vamos dar um name. Certinho. Agora, se a gente clica na label, já dá o foco direto no input. Então agora se o usuário digitar alguma coisa no input, nada acontece, porque nós ainda não vinculamos nosso data list ao input. E a gente consegue fazer isso através do atributo list no nosso input. Para isso, nós precisamos criar um ID aqui no nosso data list. Vamos chamar de languages list. E agora, para vincular, nós vamos utilizar aqui no campo input o atributo list, passando o ID da lista. Agora, este input conhece o conteúdo que tem nesta lista. Agora, quando eu passo o mouse, apareceu até uma setinha aqui. Se eu clicar, olha só, já abre a lista toda para mim. E se eu digitar alguma coisa aqui dentro, JA, apareceu aqui Java e JavaScript. Vou apagar e agora eu vou digitar SCR. Olha que legal, trouxe JavaScript e TypeScript. Hoje a aula foi bem curtinha, eu espero que você tenha entendido, tenha gostado do conteúdo. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, deixa aí o seu like. Se não é inscrito, te inscreve aí no canal e ativa aí o sininho para receber notificações de novos conteúdos aqui no canal. Então a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço!